A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Devocional, Oséias, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do capítulo e conforme o Espírito Santo de Deus me direcionar, eu vou fazendo apontamentos acerca da palavra. E o texto começa com a ingratidão de Israel. O Senhor fala por meio do profeta, diz assim, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. O Senhor está dizendo, olha, quando Israel era menino, eu o amei, o chamei de filho, de meu filho. Mas como os chamavam, assim eles se iam da face do Senhor. Quanto mais o Senhor os chamava e atraía eles para perto, mais eles se iam, eles sacrificavam a Baalins. Baalins são deuses. No verso 3 diz assim, todavia eu ensinei a andar, Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. O Senhor está dizendo, eu ensinei a andar, eu cuidei deles, eu os curei. Mas eles não sabiam que era eu que estava curando, que era eu que estava cuidando. Verso 4, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. O Senhor deu mantimento, o Senhor tirou o jugo, o peso que estava sobre eles, e atraiu eles com cordas de amor para perto de Deus. Ele não obrigava, ele chamava o povo, atraía o povo com cordas de amor, mas o povo não quis o Senhor. No verso 5 diz assim, não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Verso 6, e cairá a espada sobre as suas cidades, haverá guerra, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O povo do Senhor estava inclinado a se desviar de Deus. É por causa da natureza humana, por causa do pecado, eles estavam inclinados para a maldade, para o pecado e se desviavam da face do Senhor, porque Deus é santo, nele não há maldade e nele você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão de coisas que eles não quiseram abrir mão. Então, eles preferiram estar com os Baalins, com as coisas, do jeito, do conselho próprio, seguindo a sua própria vida, do que abrir mão daquilo que era necessário abrir mão para estar com Deus. E o que é necessário a gente abrir mão? Né? O pecado nos leva para a morte. O Senhor nos chama a abrir mão do pecado. E eles não quiseram abrir mão do pecado. Só que Deus nos chama para isso por quê? Porque faz mal ao próximo. O pecado ou está lesionando a gente, ou está lesionando ao próximo. E todo pecado leva para a morte. E o Senhor estava atraindo eles com amor. Não com palavras duras, mas com amor. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Quiseram continuar praticando a maldade e a iniquidade. E no verso diz assim, ainda no 7... Bem que clamam ao Altíssimo, sim, vocês clamam a mim, mas nenhum deles o exalta. Eles clamam, mas não exaltam ao Senhor. Como te deixaria, ó Efraim? E aqui o Senhor está mostrando a bondade dele. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Aqui o Senhor está mostrando
a misericórdia dele. Ele está falando, olha, eu não vou executar o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Ele não destruirá totalmente Efraim, porque ele tem misericórdia. Então ele fala, eu sou Deus, eu não sou homem. O homem se vinga e vai até o fim na vingança. Deus mandou o juízo não por vingança, não como uma pessoa revoltada que, vocês não querem me adorar, então eu vou mandar o castigo sobre vocês. Não, Deus não é homem para ter esses tipos de emoções. Deus, ele mandou o juízo e ele falou, olha, eu vou mandar o juízo conforme as suas ações. Eu não vou executar o furor da minha ira. Vocês não vão ver o furor da minha ira. Mas sim, vocês vão colher aquilo que vocês plantaram. Porque se planta a iniquidade, maldade, colhe os frutos da iniquidade e da maldade. É assim, não tem como, porque Deus é justo, Deus é santo. Nele não há maldade. Então, o juízo de Deus veio sobre o povo. E está dizendo, ó, no verso 9 ainda, o santo no meio de ti, eu sou Deus e não o homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Os assírios e os egípcios habitariam nas casas do povo de Efraim. E aqui o Senhor encerra falando, Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Eles me cercaram com mentira e engano, Efraim e Israel. Mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Judá ainda está fiel com o Senhor. Judá ainda domina com o Senhor. Que possamos nos voltar para Deus, ser como o povo de Judá, né, que permaneceu, ainda estava fiel ao santo Deus. O povo de Israel, o povo de Efraim não queria se voltar, se converter para o Senhor. E o Senhor o que fazia? Atraía com laços de amor. O Senhor queria, né, que eles não só clamassem, mas o exaltassem. Queria que eles não praticassem a maldade, a iniquidade. O Senhor nos chama a amar, porque Ele é o próprio amor. Se nós não amamos, nós não temos parte com o Senhor, não estamos enxertados nele. E ontem foi ministrado na minha igreja que o amor é difícil, sim, não é fácil. E realmente não é fácil amar. Como o Senhor nos chama a amar, não é fácil. Porque é muito fácil a gente amar quem está perto, quem a gente tem uma proximidade, quem a gente gosta, né? Quem tem afinidade. Mas e quando precisamos amar a todos, aqueles que precisam, ao próximo, aquele que está necessitado, aquele que às vezes persegue a gente? O Senhor nos chama a amar. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou, entregou a própria vida e ressuscitou do mundo dos mortos, subiu aos altos céus e sentou à direita do trono de Deus. Porque ele estava já antes dele vir ao mundo, ele já existia desde o princípio. No Evangelho de João a gente pode ver isso. Em João fala, olha, ele estava desde o princípio, ele era o verbo, por meio dele tudo se fez, né? Sem ele não seria feito. Jesus já estava desde o princípio, Jesus abriu mão da glória dele e desceu à terra, entregou a própria vida por amor a cada um de nós quando ainda éramos pecadores. E ele nos chama a amar dessa forma. E é difícil, não é impossível, porque se fosse impossível ele não pediria.
E nele conseguimos. Quando estamos no Senhor, permaneçamos fiéis, permaneçamos com Deus, o Santo Deus. Assim como o povo de Judá, nesse versículo 12 fala, eles estão comigo, estão dominando comigo. O santo, e com o santo está fiel. Agora, dizer que o povo de Judá também não teve erros, que o Senhor também não corrigiu Judá, não existe isso, porque o Senhor corrigiu quando Judá estava se juntando muito com Israel, com os erros de Israel, compactuando, né? Estava concordando com algumas coisas, o Senhor os chamava. O Senhor, Israel e Judá são povos do Senhor, né? Nós, a Igreja de Deus, por meio de Cristo Jesus, somos o povo do Senhor, somos chamados filhos e filhas de Deus. E sim, nós erramos, assim como o povo erra. Só que a diferença é quando você persiste no erro e continua praticando a iniquidade. E quando você busca sair do pecado, parar de praticar a iniquidade, ouve a voz de Deus e começa a buscar andar com Ele, fielmente a Ele, buscando adorar a Ele, conhecer a Ele, prosseguir em conhecê-lo, em um relacionamento, buscar intimidade, buscar estar vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, não por causa de religião, mas por causa do que Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo dele, nos ensina. O Senhor nos ensina, o Senhor tem nos ensinado. A palavra dele é viva e eficaz. Precisamos meditar na palavra dele, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ter momentos de quietude, de silêncio, ouvir a voz de Deus. Não adianta nada a gente chegar perante o Senhor, falar e não ter um momento de parar, de pedir, Senhor, eu quero te ouvir, né? E meditar na palavra dele, meditar no que vem à mente, no que ele está tentando nos dizer. O Senhor, ele não está calado, ele tenta nos dizer o tempo todo, ele tenta conversar conosco o tempo todo, mas às vezes a gente está tão anestesiado com esse mundo, vivendo na correria do dia a dia, que a gente não dá espaço para ouvir a voz de Deus, que possamos dar espaço, que possamos ter tempo para Deus. Tempo, né? As primícias. Tempo é você separar, nem que seja 10% do seu dia para Deus. Precisamos separar um tempo para o Senhor, para as coisas do Senhor, para nos relacionarmos com Ele, para sabermos o que Ele quer de nós. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu e espero ver você aqui amanhã de novo, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau.